Boa noite, vou colocar o nome da nossa live aqui. Fixar o nome. E hoje é sexta-feira, né, gente? Aí. Pronto. Deixa eu só aumentar o volume aqui. Boa noite, Duda. Tudo bem? Vou esperar o Instagram notificar aqui as pessoas. Nós estamos ao vivo. E hoje o assunto é sobre despedidas. Despedidas daqueles alimentos que a gente gosta e que a gente fica nessa, né? De, eu vou fazer dieta, então agora eu preciso me despedir daquilo que eu amo, aquilo que eu gosto. E a ideia de conversar aqui hoje é a gente falar sobre isso. Vocês estão me ouvindo direitinho? Pus um pouquinho mais longe hoje. Boa noite, Lu. Boa noite, Nath. Tudo bem? Olha lá, a Fá falando, já fiz muitas. Mas é assim mesmo, né? Eu falo que quando a gente entra numa rotina de alimentação saudável, ou quando a gente planeja entrar numa alimentação saudável, a gente tende a fazer essas despedidas, né? Então a gente vai lá, pede pra mãe cozinhar alguma coisa que a gente gosta, né? E fala, não, mãe, faz esse final de semana então, já que você vai fazer aquela feijoada, aquela lasanha, faz esse final de semana, porque segunda-feira eu quero entrar em dieta, não é assim que funciona? Boa noite, Unha dos Sonhos, entrando o pessoal aqui. Vamos lá, seguinte, o nosso assunto de hoje, enquanto o pessoal vai entrando, o nosso assunto de hoje é para falar sobre isso, né? Para falar sobre essas despedidas que a gente faz, essas loucuras que a gente faz. Só que eu queria falar sobre esse assunto, eu achei legal falar sobre esse assunto porque a gente tem isso, né, na nossa rotina. A gente pensa, não, eu vou entrar em dieta segunda-feira, então hoje é sexta, né? Deixa eu aproveitar e já comer tudo aquilo que eu tenho vontade. Aí começa hoje já fazendo um pedido de uma pizza, amanhã já come uma lasanha, aí já manda fazer um pudim, né? Ou já faz um pudim, um bolo, aquela coisa toda. O que eu falo sobre isso? Existe uma diferença muito grande da gente manter uma rotina saudável, né? Da gente tentar manter uma rotina saudável e ter pequenos furos aí no meio do caminho, que nós já falamos sobre isso já em algum momento aqui. E existe essa questão da gente se colocar numa posição de que nunca mais você vai comer aquele determinado alimento que você gosta. E aí, por esse motivo, por você imaginar que nunca mais, porque você vai entrar em dieta agora, vou ficar 15 dias sem comer então brigadeiro, vou ficar 15 dias sem comer bolo. E eu costumo falar que assim, funciona esse tipo de dieta? Funciona. Só que ela não é sustentável. Aquilo que a gente estava conversando ontem, né, aqui na live. Quem perdeu... Pra quem não acompanhou essas últimas lives, né, que eu falei sobre furo, que eu falei sobre final de semana, e ontem que a gente conversou um pouquinho sobre a melhor dieta para se fazer, o que eu aconselho você fazer? Lá no meu perfil tem um linkzinho, você consegue acessar lá e receber todas as lives, tá? Ou então, de repente, receber um resuminho lá no nosso canal do Telegram. Então você pode entrar ali nessas duas opções se você quiser, né, acompanhar isso tudo que a gente já falou aqui. Mas quando a gente fala sobre fazer dieta, né, ontem a gente falou sobre isso, a ideia, né, que a gente tem na cabeça e o que eu quero tirar isso da cabeça de vocês é que a partir de tal dia até tal dia eu vou ficar dentro de uma rotina alimentar saudável. E isso é um grande erro. Por que é um grande erro? Porque muitas vezes a gente tende a fazer esse tipo de estratégia e ela funciona. Só que o que acontece? É uma rotina tão insustentável, porque muitas vezes é uma alimentação extremamente restritiva, é uma alimentação extremamente difícil de fazer, muitas vezes você passa fome, você fica ali com aquela sensação ruim, com dor de cabeça, aquilo tudo. E muitas vezes, quando a gente tá nessa rotina que ela não é agradável pra gente, a gente tende a fugir dela o mais rápido possível. Não é assim? Então, o que acontece? Você começa na segunda-feira a sua mudança de hábito, quando é quarta, quinta-feira, você já não aguenta mais. E aí, se não aguentar mais, que é um grande problema.
E aí, dentro desse assunto que a gente vai falar hoje, né, é um assunto um pouco mais curto do que os demais, que ele não tem tanta parte técnica, mas é muito da nossa relação comportamental com o alimento. Então, quando a gente pensa assim, por que não fazer despedidas? Entenda que assim, ó, quando eu falo de não fazer despedidas, é o fato de você não precisar passar o final de semana inteiro comendo aquilo que você gosta, porque a partir de segunda-feira, ou a partir de terça, ou a partir de qualquer dia da semana, você vai começar uma alimentação saudável. Por que isso não funciona? Primeiro porque, ó, imagina você passar 48 horas no final de semana comendo tudo aquilo que você gosta. Aí vamos pensar comigo também desde aquilo que a gente já conversou lá atrás. Imagina que se você tá numa rotina ali não tão saudável e hoje você pesou na balança de manhã, você fala, não, tá legal. Mas então eu vou fazer o seguinte, eu já tô incomodada com o meu sobrepeso, com esse excesso de gordura que eu tô, com esse peso que eu queria estar 3, 4 quilos a mais, vou fazer o seguinte, segunda-feira eu vou começar uma rotina alimentar saudável e aí eu vou aproveitar o final de semana então para comer tudo aquilo que eu gosto. Imagina que você tá nessa ideia, nessa rotina. Só que o que acaba acontecendo? É diferente quando a gente no final de semana come uma ou duas coisas ali que a gente gosta. No intervalo de 48 horas, você fazer 2 refeições, 3 refeições diferentes daquilo que é seu hábito saudável, ok. O que não pode, o que é um erro muito grande, é você passar 48 horas fazendo uma alimentação não saudável. E esse fazer essa alimentação não saudável que pode ser um momento que atrapalhe muito a sua dieta, atrapalhe muito a sua rotina. E fazer esse tipo de despedida pode ser um problema muito grande, porque imagina assim, ó, diferente de você no final de semana comer uma pizza, você comer um lanche, você comer alguma coisa que você gosta, numa rotina onde você já está saudável, né? Quem tá acompanhando aqui desde o começo sabe exatamente o que eu tô falando, porque a gente já falou em outros momentos sobre isso. Quando a gente tá numa rotina alimentar saudável e a gente come ali uma coisa ou alguma coisinha ou outra errada dentro da alimentação e você volta para sua rotina alimentar no momento seguinte, funciona muito bem. O que não funciona muitas vezes é a gente se manter por muito tempo nessa alimentação errada. E aí imagina que você está disposta a fazer a mudança, então você começou aqui hoje, você chegou aqui hoje e falou, não, ó, vou ouvir o que a Dani tem para falar e segunda-feira então eu vou começar a minha rotina alimentar saudável. Qual que é o grande problema de você fazer essas despedidas disso que você gosta nesse final de semana? É você sair do seu peso que você tá hoje, sexta-feira, 6 horas da tarde, e passar 24 horas comendo tudo errado, comendo tudo que você tem direito. Então eu vou acordar de manhã, eu vou comer o pão francês com manteiga, com um pedaço de bolo, café com leite, com achocolatado, sei lá, porque eu gosto e isso não vai fazer parte da minha dieta, então eu vou aproveitar. Aí o que acontece? Você passa o final de semana fazendo isso, você come uma fritura no almoço, aí você come um macarrão à noite, você pede uma pizza, aí no outro dia você fala, não, eu tô com vontade de comer, sei lá, quindim. Você vai lá e você pede um quindim na padaria, você come esse quindim o final de semana inteiro, porque você fala, não, eu preciso acabar com esse quindim até domingo à noite, porque segunda-feira eu tô na dieta. O que acaba acontecendo? Entende que você vai comer um volume muito grande de comida, um volume muito grande de calorias, e na segunda-feira você vai estar pelo menos uns 2 quilos a mais na balança. Na balança, tá? Lembra que nós falamos sobre peso na balança aqui. E aí isso, o que vai acontecer? Você vai ter que correr atrás desses 2 quilos a mais ainda que você estava na sexta-feira. Então a ideia de não fazer despedida é justamente isso. Não tem necessidade de fazer um dia inteiro de alimentação fora, de alimentação lixo, né, dessa rotina que a gente costuma ouvir por aí. Eu, particularmente, isso é a minha opinião, tá, gente? Tudo que eu falo aqui é a minha opinião, é aquilo que eu estudo, que eu entendo, o que eu acho extremamente aplicável aqui, o que eu vejo dos meus pacientes, toda a minha experiência, e é o que eu vejo que funciona muito bem. O que acontece? O Vado falando que ama quindim. Boa noite, Cláudio. Boa noite, gente. Quem entrou depois, boa noite. Nós estamos falando aqui sobre despedidas. A ideia da gente não fugir totalmente de uma alimentação saudável no final de semana é você não perder aquilo que você fez. Então imagina que você quer começar na segunda-feira e você tá fazendo já essa bagunça uns dias antes. Então o que acontece? Você vai sair de um ambiente onde você tá tendo tudo aquilo que você gosta, né? O final de semana inteiro, você passou o final de semana inteiro comendo tudo que você gosta, tudo aquilo que você quer, para na segunda-feira entrar numa restrição. Isso é muito ruim. Por quê? Porque aqui, psicologicamente, vai ser horrível,
né? Você ter que ter essa sensação de que nunca mais, porque a gente acaba tendo isso, né? Acaba tendo aquela sensação de que nunca mais vai poder comer o quindim, de que nunca mais, pelo menos durante esses 15, 20 dias, você não vai poder comer o achocolatado no leite, você vai tirar o açúcar do café. E essa sensação, ela é muito ruim. Por que ela é muito ruim? Porque qualquer oportunidade que você tiver para fugir para esse ambiente que é gostoso, que é prazeroso, que é docinho, que é o prazer ali da alimentação, né, não saudável, você vai fazer isso. E aí por isso que muitas vezes aquela dieta que você sempre tenta fazer na segunda-feira não funciona. Por que ela não funciona? Porque você coloca na sua cabeça sempre assim, ó, ou é isso ou não é. Não é assim que funciona? Muitas vezes a gente fica nessa bagunça de rotina. O que acontece? Ou eu tô numa dieta 100% ou eu não tô. E esse extremo é muito ruim, porque você não consegue manter uma rotina. E você precisa manter uma rotina. Então, aquela estratégia toda da gente ter uma rotina alimentar saudável e conseguir se manter dentro dela, é você ter na sua mentalidade ali, na sua cabeça, dentro da sua rotina. Hoje é sexta-feira, e de repente eu quero comer alguma coisa à noite não saudável, por exemplo. Então, sei lá, vou pedir uma pizza, vou comer um lanche com a minha família, ou a gente vai fazer alguma coisa diferente lá. Isso é muito válido. Eu sempre vou falar isso daqui pra vocês já me ouvem falar isso há quase 26 dias, né? 26 lives já. E há muito mais tempo, que me acompanha há mais tempo. Eu acho essencial a gente ter esses momentos. Por quê? Porque faz parte da nossa vida social, faz parte do nosso convívio com a nossa família, com pessoas que a gente ama. Só que a gente não pode deixar isso tomar conta. E a tal da despedida, ela acaba sendo isso. Então você sai de um ambiente extremamente delicioso, confortável, onde você está comendo tudo que você gosta, tudo que é prazeroso pra você, tudo aquilo que traz muitas vezes uma memória afetiva, né? Então, minha mãe faz um bolo de fubá com goiabada delicioso. É uma delícia mesmo, é uma delícia. Eu tô aqui pra falar isso, é uma delícia mesmo. Só que a gente não precisa deixar de comer esse bolo por 20, 30, 40, 60 dias, não precisa. Por que não precisa? Porque imagina você comendo 3, 4, 5 pedaços de bolo agora no final de semana, porque segunda-feira você vai começar na dieta. E aí você passar 60 dias sem nunca mais poder ver esse bolo na sua frente. Não dá pra conviver dessa forma. A principal ideia, a principal estratégia de quando a gente começa uma rotina alimentar é a gente poder fazer esses furos eventuais. Então, por exemplo, se no domingo, vamos ao exemplo do quindim que a gente estava falando aqui. Se no domingo você comprou esse quindim porque, não, tem lá na minha família, a gente acabou fazendo isso, ou comprou esse quindim pra almoçar ali, né, pra ser sobremesa do almoço de domingo, se sobrar esse quindim, o que você vai fazer com ele? Como é que funciona isso? O que a gente faz? Normalmente, quando sobra alguma coisa ali, você vai acabar comendo naqueles dias consecutivos, não é assim que funciona? Pelo menos na minha casa é. A gente come as sobrinhas das coisas. Então, assim, imagina que sobrou aquele pedacinho de quindim lá na sua rotina, no seu final de semana, no seu domingo. E aí, na segunda-feira, você fala assim, não, eu tô aqui, vou manter minha rotina alimentar saudável, vou seguir de acordo com o que a Dani tem explicado ali, que a Dani tem falado. Só que aí, o que acontece? Você olha para aquele quindim dentro da geladeira, porque tá lá, né? Ele sobrou, ele tá lá. Aí você fala, não, eu não vou comer ele, porque não, agora eu tô no foco, agora eu tô na minha rotina alimentar saudável, agora eu vou fazer dieta de verdade, deixa aquele quindim lá. Só que aí, vai chegando quarta-feira, você já tá de saco cheio da sua dieta, não tá? Aí vai chegando quarta-feira, você já fala, nossa, essa restrição, essa fome, esse negócio estranho, essa coisa toda dessa dieta, eu não aguento mais. Aí o que você faz? Você come quindim quinta, sexta, sábado, domingo de novo. Se sobrar, né? Mas não é assim que funciona? Então não dá pra ter esse tipo de despedida, não dá pra manter essa rotina de agora eu como isso, esses extremos, tá? Agora eu como só o que eu gosto e agora eu vou comer o que eu não gosto. Saiba ter momentos de você fazer essa rotina no dia a dia. É importante que a gente coma, e aí assim, se você conseguir cumprir isso, você consegue se manter saudável por muito tempo e ter saúde na sua vida. 80% do tempo saudável, você come saudável, e 20% vai representar. Quer ver? Hoje eu comi uma pipoquinha que eu comprei ontem. Quem viu
Ontem eu fui Ontem eu fui na padaria, fui na farmácia comprar um carregador, um cabo pro meu carregador de celular. E aí eu cheguei lá, tinha umas pipoquinhas assim, pequenininha, que eu adoro, uma pipoca da Mais Pura, vou falar aqui. E ela é deliciosa. E eu olhei lá e falei, ai, que delícia. Daí eu fui pegar, aí eu olhei um outro sabor que eu nunca tinha experimentado. Eu falei, ai, vou levar uma de cada, então, pronto. E aí, o que representa pra mim essa pipoca? Ontem eu comi um pacotinho, hoje eu comi o outro. O que representa pra mim essa pipoca? Os 20% que eu vou comer errado no meu dia. Então, assim, você pode ter isso na sua rotina. O que não pode é a gente passar um tempo muito grande fazendo tudo errado. Senão a gente perde todo o contexto da nossa rotina, perde toda a relação da nossa alimentação. Apareceu uma mensaginha aqui pra mim de que tá o sinal ruim. Vocês estão me ouvindo direitinho? Me manda um joinha aí. É que parece que deu uma bagunçada aqui. Mas vocês entenderam essa questão de você se manter dentro de uma alimentação saudável, de você se manter dentro disso ao invés de fazer aquela extravagância? Ah, que bom, que bom. Sueli, Stella, Gi, obrigada, Lu. Ó, o que acontece? A gente se mantém dentro dessa rotina saudável por um tempo prolongado e a gente consegue manter isso. Quando a gente faz essa bagunça toda no final de semana, fica muito errado. Uma outra coisa que acontece, muitas vezes você fala assim, agora eu vou viajar, eu vou para uma viagem. Agora a gente não tá fazendo isso, né? Tem tanta coisa que eu falei aqui nessas lives que a gente não tá podendo fazer ultimamente, mas tudo bem. Mas vamos dizer que você tá numa rotina alimentar saudável ali, você tá dentro da sua rotina, aí você vai viajar. Aí você passa 5 dias fora. O que eu falo sobre alimentação na viagem? Você pode comer tudo aquilo que você tem vontade. Então, por exemplo, você foi para um país ou para uma cidade que tem uma especiaria lá, algum alimento especial, alguma coisa que é só daquele lugar. Aí o que acontece? Se você tá lá, você fala assim, mas eu vou deixar de comer isso aqui que tá aqui? Eu vou deixar de comer esse alimento que é só daqui, só aqui que eu encontro isso daqui, né? Só esse país ou só essa cidade que tem isso? Não, eu quero comer. Vale comer isso. O que não vale é a gente fazer extravagância com tudo, todo o restante do dia. Não é porque você tá de férias que você tem que passar 5 dias comendo errado. Uma das coisas que a gente faz de errado, igual aconteceu agora na quarentena, porque a primeira semana, acredito que todo mundo tenha ficado em casa, né, aqui. Então, o que acontece? Porque a quarentena chegou e eu acabei comendo mal a quarentena inteira. A quarentena inteira, nós estamos 90 dias em casa, né? Assim, de quarentena, teoricamente, né? Você passou 90 dias comendo tudo errado? Não dá pra ficar assim. Então, eu falo que se você vem nessa rotina, se você vem nessa ideia de comer errado e, eu vou esperar o momento certo pra eu estar em dieta, não é a maneira certa de você se manter saudável. Porque a ideia é você saber equilibrar isso, a ideia é você saber aquilo que eu sempre falo aqui, de você saber um momento certo de você comer aquilo que vale a pena pra você naquele momento. Então, por exemplo, tô aqui dentro da minha rotina saudável, tô mantendo a minha alimentação, tô conseguindo, tomei um café da manhã legal, almocei legal, agora vai chegando 6 horas da tarde, eu tô com uma fominha aqui, mas acho que eu vou pedir alguma coisa pra minha família, pra gente comer em casa. Fica falando, vai engasgando. Pra gente comer em casa. Não tem problema. Por que não tem problema? Porque você fez direitinho durante o dia. E da mesma forma que você vai fazer alguma coisa mais bagunçada nesse período da noite, amanhã de manhã você acorda e faz essa rotina normal de novo. Volta pra sua dieta, volta pra sua rotina. O que não pode é a gente falar assim, sexta-feira vou comer um negócio errado. Aí, já fiz errado mesmo, então vou fazer errado sábado, na hora do almoço, no café da manhã, no jantar de amanhã, e na segunda-feira eu penso nisso. Não dá. Lembra que a gente falou naquele começo que eu falei sobre vocês definirem, né, esses hábitos? Quando a gente define esses hábitos, quando a gente consegue fazer isso de uma forma tranquila, você não erra. Porque o tempo todo você tá fazendo o melhor que você pode dentro da sua dieta. E aí você não precisa do final de semana, ou você não precisa de um período especial para você estar 100% saudável, um outro momento onde você não liga para essa dieta, onde você não liga para essa alimentação. Entende? Então a ideia é que a gente consiga a todo momento fazer isso. Então se você começou na segunda-feira,
tá mantendo bonitinho na terça, na quarta-feira você precisou comer um pedaço de bolo porque você foi visitar sua mãe e a sua mãe faz aquele bolo maravilhoso que você ama, não tem problema. Você come esse pedacinho de bolo e no momento seguinte você volta para sua rotina. Lembra daquela história? Quem acompanhou lá no começo a gente falou sobre você fechar a janela da oportunidade. A gente tem oportunidade para comer saudável a todo momento. E a ideia é que você se empenhe para fazer isso. Mas vai ter momento que você tem que aprender a abrir a janela da oportunidade para comer alguma coisa que você gosta, que tem um significado para você. Então, é você pensar assim, ó, poxa, é tão difícil eu comer um pedaço desse bolo da minha mãe, então, né, eu vou abrir essa janela da oportunidade, mas a gente tem que aprender a fechar ela. Quando a gente fecha essa janela da oportunidade, no momento seguinte eu estou de volta para minha rotina alimentar saudável. E aí eu voltando para essa rotina a todo momento que eu der uma deslizadinha ali eu volto, eu me mantenho nesses 80% comendo saudável. Aqueles 20%, ele não vai representar 20% no final de semana inteiro. Ele vai representar ali picadinho. E eu tô construindo essa mudança de hábito ao longo desse período todo. Eu vi uma mensaginha da Lu aqui, deixa eu só voltar para ler. Mesmo com esses furos eventuais, você acredita que dê para perder peso? Porque para a reeducação alimentar tudo bem, mas e para quem quer perder peso mesmo? Lu, o que eu falo sobre esses furos e essas despedidas? No momento que você tá com o objetivo de perda de peso, de perder peso a longo prazo ou a curto prazo, a ideia é você diminuir ao máximo esse furo. Ao máximo. Então assim, ó, entrar numa estratégia onde você consiga se manter de verdade fazendo isso, se manter de verdade focada nessa alimentação e o mínimo possível de furo. Então, vamos dizer que você tá querendo perder peso aí para os próximos 2 meses. Se você tem esse objetivo e você fala, não, eu quero agora, eu tô tentando essas mudanças, eu tô fazendo isso, é você diminuir esses 20% teoricamente, que seria ali aquela sua rotina que você vai sair fora da dieta, você diminuir isso para 5% e olhe lá. Então tentar ao máximo fazer isso. E aí eu falo que assim, ó, a gente aumenta essa flexibilidade com relação à alimentação conforme a nossa necessidade. Então, se eu tenho necessidade de perder peso agora, eu vou apertar isso, apertar o nozinho ali e seguir com esse nó apertado. E a hora que eu tiver num momento mais confortável, eu poder afrouxar isso e seguir numa boa, né? É igual a amarril do tênis. Você aperta aquele amarril do tênis quando você precisa que ele fique firme no seu pé para você correr longas distâncias, por exemplo. Se você vai dar só um trotinho ou se você vai dar uma caminhada até a esquina ali, não tem necessidade de você apertar tanto esse tênis, porque tá tudo certo, você vai só até ali. Agora, com dieta acontece da mesma forma. Se você tem um objetivo que você quer cumprir aquilo para os próximos meses, para as próximas semanas, aperta isso. E vai ter um momento que você vai dar uma afrouxada. Mas esse afrouxar que eu falo é para quem realmente já está num peso legal, que está se sentindo bem, que está se sentindo confortável e que quer manter uma rotina saudável. Eu quero manter uma rotina saudável, já estou dentro do meu peso, eu posso dar essas escapadinhas, esses furos na dieta e voltar. Mas quando eu tenho um objetivo mais específico, a ideia é dar uma apertada nessa corda aí e seguir firme. Tá? Quanto mais furos a gente tem, mais eu vou alongando. Quem acompanhou aquele dia que eu falei com a Flá na live de domingo, ela falou justamente disso, né? Ela até usou o exemplo da linha. Vou usar aqui de novo. Quando a gente tem, ela fala da linha do sucesso, alguma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente o termo que ela usou. Mas justamente ela fala de você ter uma linha. Aí, se você pensar nessa linha como o seu resultado, o seu objetivo, o seu desempenho com o emagrecimento, quanto mais você fizer certo, mais você se aproxima e essa linha se encurta. Quanto mais a gente fura na alimentação, mais essa linha aumenta e mais longe a gente fica do nosso objetivo, tá? Gostei desse exemplo dela, eu tô usando aqui hoje. A Rosilene perguntou, eu faço isso, deixo 20% para eventuais eventos e faço na alimentação saudável. É exatamente isso, acho que a gente tem que entender, lembra que eu falei uma vez aqui, a gente tem que entender aquilo que faz bem. Então, o que significa fazer bem? Uma alimentação saudável, ela precisa te fazer bem, ela vai te fazer bem. Mas existem algumas coisas que a gente não vai se desprender, né? Que é aquela memória afetiva com relação a algum alimento, ou você viajar por algum lugar que de repente tem lá aquele alimento que só lá tem, aí você fala, não, eu quero experimentar, eu tô aqui, caramba, eu quero experimentar isso aí.
tudo certo. Por quê? Porque representa um momento, representa você abrir essa oportunidade. Mas mesmo no nosso dia a dia, você fala, poxa, eu tô lá na casa da minha mãe, ela faz esse bolo que é delicioso, só ela sabe fazer desse jeito. Ou ele tem um sabor especial, né, que a gente sabe que tem. O que a gente faz? Come um pedacinho. É importante que a gente tenha isso dentro de um contexto. Agora, o que não pode é a gente comer isso aqui no final de semana inteiro para fazer despedida, para sair da dieta, ou, aliás, para voltar para uma dieta na segunda-feira. Então a gente não pode abusar disso, porque senão eu perco todo o controle da minha alimentação. E não é essa a ideia, né? Então a ideia é que a gente consiga controlar tudo isso e consiga fazer isso de uma forma mais simples, mais prática, para que a gente consiga ter uma alimentação saudável, sabendo equilibrar esses momentos de fazer esses furos, sem precisar de um momento de se despedir de algum alimento específico. Eu sempre brinco com os meus pacientes, eu falo que a gente nunca vai deixar de gostar de brigadeiro. Por que você não vai deixar de gostar de brigadeiro? Porque você tem uma memória com aquilo, né? Todo mundo, acredito que todo mundo, né, tem uma memória com relação a brigadeiro, com relação a ter isso, né, de preparar isso em casa ou de consumir isso em festinha, enfim. O que acontece? Você não vai deixar de gostar disso. Eu tô usando brigadeiro como um exemplo, tá? Mas pensa naquele alimento da sua rotina, da sua vida, da sua infância, que você fala, nossa, eu amo isso. Ah, mas isso não é tão saudável, mas ele é gostoso. E o que a gente faz para ter ele na nossa rotina? Quantidade e frequência, lembra? Quantidade e frequência, que eu sempre falo aqui, serve para alimento não saudável. Então, o que acontece? Quando eu posso comer esse brigadeiro? De vez em quando. Qual é a quantidade? Pouco. 1, 2. E aí fica tudo certo, a gente nunca precisa se despedir de nada. Sabe aquela história de assim, ó, ai, você vai na casa da sua mãe, vamos usar o exemplo do bolo aqui de novo. Você vai lá na casa da sua mãe, daí ela chega e fala assim, olha filha, acabei de tirar do forno esse bolo quentinho que eu sei que você ama. Aí você vira pra ela e fala assim, ai, tô de dieta, mãe, não vou comer. O que a gente faz? Como é que a gente vive assim? Não dá. Então assim, a ideia é que a gente consiga estabelecer esse relacionamento com a nossa alimentação, ter esse conforto com relação à nossa alimentação. Quando a gente aprende a fazer isso, fica tudo mais simples, fica tudo mais leve e tudo aquilo que você gosta, sendo saudável ou não, vai poder fazer parte da sua alimentação em qualquer momento da sua vida, desde que você saiba, né, controlar essa frequência e essa quantidade. Aí fica uma estratégia bem tranquila de fazer. A Monca colocou, sou recente no grupo, vi os desafios, tem algum próximo para iniciar? Não tem, Mo. Eu fiz um desafio que na verdade foi um desafio para iniciar, né, o grupo do Telegram. Isso nós fizemos agora no começo do ano, né? Eu não tinha ainda o canal do Telegram, aí eu fiz esse desafio de 10 dias pra gente, né, se manter lá e tudo mais, pra fazer esse grupo. E não fiz mais. Mas a ideia é, de repente, mais pra frente, fazer esses desafios. Eu adoro, já faço esses desafios desde 2017. Faço desafios presenciais aqui, né? Então eu mantenho essa rotina de desafio já há muitos anos. E fiz por muitos anos o presencial, fiz por muito tempo o online e agora eu tô mantendo essa estrutura diferente, tá? Por enquanto eu tenho só colocado os resumos das lives, né? Você deve ter acompanhado lá também. Então, para quem não consegue acompanhar aqui ao vivo, tem a opção de se inscrever lá no link que tá na minha bio. E nesse link que tá na minha bio, você consegue se inscrever, colocar seu e-mail lá para você receber essas lives salvas. Além dessa live salva, você recebe um resuminho, né? Que eu sempre coloco nos posts e uma receitinha todos os dias. Então eu mando para vocês, inclusive tô devendo dois e-mails lá, mas já chega. E aí, quando a pessoa de repente não consegue nem acompanhar esses vídeos, você pode acessar também o grupo do Telegram, que também tem todo o resumo dessas lives aqui todos os dias lá, tá? Eu quis fazer essa opção, de novo, eu falei isso ontem, eu queria falar isso hoje de novo, eu quis fazer essas opções desse conteúdo aqui no Instagram, na forma de live, justamente porque a gente vive um momento tão ruim, assim, né? Tão difícil, tão... Eu vou falar por mim, assim, acho que eu até compartilhei isso pra quem tava lá no Telegram. No começo da quarentena,
eu dei assim, né? Eu falei, não, tudo bem, tá tudo certo, vamos manter a calma, né? Não é um bicho de 7 cabeças, tá tudo certo, vamos ver, daqui 15 dias as coisas voltam ao normal. E aí passou uma semana, passou 7, 8 dias ali, 10 dias, e aí eu falei, não, eu particularmente não consigo ficar sem fazer nada, tá? Então naqueles primeiros dias ali, eu não atendi meus pacientes presencial, né? Tenho atendido muito pouco agora. Tenho preferido, e eles também têm preferido fazer o acompanhamento online. E naqueles 15 dias eu fiz alguns atendimentos online. Até porque tava todo mundo muito, né? Muito com a cabeça cheia de informações, naquela incerteza e tudo mais. E aí eu falei, eu não posso ficar quieta. Eu não posso ficar parada. Eu vou arrumar o que fazer. E aí que eu decidi, né, fazer todo esse conteúdo aqui como uma forma de não ficar, né, eu como profissional, né, como pessoa, não ficar parada, né, não diminuir a minha rotina, porque eu sempre trabalhei horas e horas e eu sempre gostei disso, sempre gostei dessa rotina. E aí, como deu essa diminuída, esses 15 dias, eu falei, não dá, eu não consigo. E aí, o que aconteceu? Dentro desse pensamento meu de querer fazer alguma coisa, eu pensei no desafio, mas eu falei, não, vou fazer no Instagram para ser uma forma legal de distribuir esse conteúdo, de passar essas informações para vocês, porque eu pensei também, não só de eu sair dessa loucura, né, que a gente estava vivendo, que a gente ainda vive, mas passar um pouco de informação que não seja essa informação só sobre o coronavírus, né? Porque a gente estava envolto nisso, né? A gente estava vivendo a base disso. E eu falei, não, eu preciso colaborar de alguma forma onde eu pudesse falar um pouquinho sobre a alimentação saudável e que eu pudesse contribuir de alguma forma para que as pessoas tirassem um pouquinho esse olhar só para esse momento difícil que a gente vive. Então foi essa a ideia. E a ideia dos desafios, na verdade, é uma ideia muito boa, é uma ideia que eu gosto muito, 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 e que eu pretendo fazer mais pra frente. Por enquanto ainda não tem uma previsão para isso, mas se vocês se interessarem, né, quem tiver interesse pode me mandar uma mensagem por direct lá e eu vou pensar nessa possibilidade sim. Tá? Hoje, dentro da realidade que eu vivo aqui, né, entre os atendimentos dos pacientes, que eu faço acompanhamento, entre as lives, entre tudo isso que eu tenho feito nesse período, eu precisaria me organizar melhor para poder fazer o desafio. Porque o desafio, ele é bem legal, Mo. A gente faz, né, mesmo online, a gente faz ali um acompanhamento, uma interação muito legal, juntos ali durante 10, 15, 20 dias, teve uma vez que eu fiz de 30 dias também, então é o tempo todo, a gente tira foto das receitinhas que faz em casa, eu mando as receitinhas, eu vou mandando as orientações, é bem gostoso, muito bom. E é isso, vamos ver, quem sabe? Gente, vou finalizar a live de hoje então aqui, desse assunto que a gente estava falando. Só pra gente finalizar então, a ideia de não fazer despedidas é justamente você não precisar se despedir dessas coisas que vocês costumam comer, que não são saudáveis. Até hoje à tarde eu tava conversando com uma amiga minha e a gente tava brincando, né, com essa história de coxinha, de salgadinho e tal, que até alguém me fez uma pergunta lá de pastel, de o quanto isso é saudável pra nossa vida, né, o quanto a gente precisa ter isso também. Né? Normalmente as pessoas com quem a gente convive, assim, com quem a gente vive, elas estão na mesma luta que a gente, né? De ter uma alimentação saudável, e a ideia é que a gente se reúna, né? Quando a gente puder se reunir para comemorar, e a gente faz isso no dia a dia, né? A gente faz essas comemorações sempre em volta de uma mesa, é um aniversário, é uma comemoração de alguma coisa, enfim, a gente sempre tende a fazer isso em volta de uma mesa. E normalmente essa relação com a comida, né, com a alimentação, ela normalmente, quando é representando alguma comemoração, ela nunca é uma alimentação saudável 100%, né? Nunca é uma saladinha, né? É sempre alguma outra coisa. Então, a ideia é que a gente saiba ter esses momentos também, desde que a gente faça o saudável como prioridade, tá bom? Rosilene, obrigada a você, querida, por estar aqui. Que bom, fico feliz. Eu gosto muito quando vocês me mandam lá o relato de vocês, recebo sempre, eu fico muito feliz.
Ontem eu recebi até hoje, né, ou ontem, não lembro, eu recebi uma mensaginha com uma foto da geladeira. Ai, eu fico tão feliz, fico muito feliz mesmo. A ideia aqui, nesse período todo, né, e tudo que eu faço aqui no Instagram é pra ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Certo, gente? Brigadão, viu? Um beijo, até amanhã, 6 horas da tarde, estamos aqui de novo. Aproveitem o final de semana, curtam, aproveitem a família, aproveitem as pessoas que vocês amam, se alimentem bem e se precisar furar um pouquinho, fura também, não tem problema nenhum, volta pra vida de novo, tá bom? Beijo pra vocês e até amanhã.